Abduzidos, talvez vocês se lembrem da história que trouxemos meses atrás aqui no canal sobre a mulher sem rosto, ou como ela ficou conhecida, Fantasma de Heilbronn, um caso criminal icônico envolvendo os rastros do DNA de uma assassina na Europa. A solução dele ocorreu em 2011 e foi uma tremenda surpresa para nós e para todos os investigadores envolvidos durante 18 anos na perseguição dessa mulher. Muito bem, selecionamos então para o dia de hoje 4 relatos de true crime tão intrigantes quanto o mistério da nossa fantasma e com estratégias policiais criativas. Alguns dos itens envolvidos diretamente nas buscas dos assassinos, nesses casos que logo mais vamos compartilhar com vocês, respectivamente foram um selo, um carimbo, $5 e alguns pedaços de unha. Falar em unha, não sei vocês, né? Mas eu tenho umas nóias quando você corta a unha, assim, com o trim, aqueles pedacinhos que sobra ali, vocês jogam onde? Eu coloco na privada e dou descarga, meu, porque vai que você coloca a sua unha no lixo, ela vai parar em alguma cena de crime, né? Sei lá, vai saber. Mas, enfim, eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, já sabem, né? Clica no like para contribuir com o canal. Considere também entrar para o nosso clube de membros. É isso, vamos aos fatos. O caso da morte de Yara Gambirasio foi solucionado com o auxílio de um selo lambido mais de 11 anos antes de sua morte. Tudo começou na noite de 26 de novembro de 2010, quando a adolescente de 13 anos desapareceu enquanto caminhava do centro esportivo para sua casa em Brembate di Sopra, uma cidade italiana com menos de 7.000 habitantes. A jovem tinha o sonho de ser uma grande ginasta e treinava duro para atingir esse objetivo. Seu corpo foi encontrado no campo Chinolo di Zola, a 10 quilômetros de distância da sua cidade, 3 meses depois de ela desaparecer. Quem o encontrou foi um homem de meia idade chamado Hilário Scott, que estava pilotando um avião de controle remoto. Yara tinha sido vítima de uma morte violenta, com múltiplos cortes pelo corpo e um grande ferimento na cabeça. O laudo da causa do seu óbito indicou a associação de hipotermia às agressões sofridas. A necrópsia foi conduzida pela mais famosa patologista forense da Itália, a professora Cristina Cattaneo, que descobriu traços de cal nas vias respiratórias de Yara. E nas suas roupas, a presença de uma fibra vegetal usada para fazer corda. Isso sugeriu que o assassino poderia estar ligado à construção civil. Não foi comprovado se Yara sofreu violência sexual ou não, mas havia um DNA desconhecido nas suas roupas íntimas e na bateria do seu celular. Então se iniciou uma extensa investigação, realizando mais de 22.000 testes de DNA. Isso mesmo, galera, 22.000. Tudo em busca de um resultado compatível com as amostras encontradas no cadáver e nos pertences da vítima. Havia uma boate chamada Sabie Mobile, perto do matagal, onde o corpo de Yara foi encontrado. E mesmo que parecesse um tiro no escuro, os investigadores começaram a colher amostras de DNA fora desse clube, nos dias mais movimentados da primavera de 2011. E como era necessário um cartão de sócio para entrar, as autoridades poderiam facilmente rastrear qualquer frequentador regular desse lugar. Finalmente, uma das amostras parecia surpreendentemente semelhante ao suspeito desconhecido que deixara material genético nas roupas da adolescente. O homem que deu essa amostra se chamava Damiano Gerinoni e foi rapidamente excluído como suspeito, porque estava na América do Sul no dia do desaparecimento de Yara. Mas os geneticistas estavam convencidos de que ele era um parente próximo do assassino. Essa informação foi chocante para a polícia, que logo descobriu que a mãe de Damiano era amiga da família Gambirasio e que tinha trabalhado como empregada doméstica para eles durante anos. A partir desse momento, as investigações foram concentradas nos membros dessa família, incluindo um tio de nome Giuseppe Gerinoni.
Contudo, o velho Giuseppe já era falecido, então os investigadores visitaram sua viúva e analisaram objetos que tinham pertencido ao homem. E assim, a partir de um selo postal que ele tinha lambido mais de uma década antes, foram capazes de obter uma amostra do seu DNA e detectar uma combinação perfeita. Obviamente que o morto não era responsável pelo crime, então o resultado compatível apontava que o assassino tinha de ser filho de Giuseppe. Porém, os seus 3 filhos foram analisados e eliminados como suspeitos. Pois é, restava então a possibilidade de existir um filho ilegítimo do falecido que se enquadrasse no perfil criminoso. Hipótese essa que ganhou força quando se soube que Giuseppe havia sido um mulherengo e que, pelo fato de trabalhar como motorista de ônibus, interagia constantemente com o público feminino. Ou seja, como explicou a investigadora-chefe do caso, era uma investigação dentro de uma investigação. Ela agora estava caçando uma mulher, presumivelmente na velhice, que há 30 ou 40 anos tinha tido um caso com um homem casado e que deu à luz um menino que, por fim, se tornou o assassino de Yara Gambirasio. Falou-se na realização de 500 novos testes de laboratório. Contudo, quando foi possível questionar os antigos motoristas de ônibus colegas de Gerinoni, um dos quais já havia ido à imprensa, inclusive em março de 2013, dizendo que o amigo havia confessado ter engravidado uma jovem. Assim, depois de meses, se identificou que Esther Arzufi tinha um DNA semelhante ao criminoso. Essa mulher era casada desde 1967 e mãe de 3 filhos, incluindo gêmeos, um menino e uma menina. Porém, até então, supunha-se que seu marido fosse o pai dos gêmeos. Com essa investigação criminal, 3 grandes verdades foram enfim reveladas. Que o falecido Giuseppe Gerinoni era o verdadeiro pai biológico dos gêmeos, que Massimo Giuseppe Bossetti era o assassino de Yara e que o filho caçula da dona Esther também era ilegítimo filho biológico de um terceiro homem e não o seu marido. Máximo era um pedreiro de 41 anos, casado, pai de 3 filhos e reconhecido pela sua comunidade como um bom homem. Porém, sua van foi filmada próxima da academia onde a adolescente estava no dia do crime. As investigações evidenciaram que suas pesquisas na internet eram preocupantes pelas buscas envolvendo sua compulsão sexual por adolescentes. Os registros da operadora de telefonia sugeriram que seu celular estava presente na cidade Brebate di Sopra, na tarde do desaparecimento de Yara, mas tinha sido desligado entre 15 para 6 e a manhã seguinte, por volta das 7h34. Ou seja, várias provas circunstanciais além do resultado genético. Em 2014, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua pela morte de Yara. 5 anos mais tarde, seus advogados solicitaram uma nova avaliação de DNA, afirmando que ele era inocente e que as evidências tinham sido plantadas, suas ferramentas roubadas e os muitos exames genéticos misturados. Só que a Suprema Corte da Itália rejeitou esse pedido. No início da noite de 3 de dezembro de 1957, Maria Ridulfi, de 7 anos de idade, estava brincando na rua com sua melhor amiga, Cat Sigman, de 8 anos, em Sycamore, Illinois, nos Estados Unidos. Quando elas foram abordadas por um jovem que se apresentou como Johnny e perguntou se elas gostavam de bonecas e brincou com elas, carregando Maria nas suas costas. A amiga de Maria entrou em casa para pegar suas luvas e quando retornou, Maria e Johnny tinham desaparecido. Aqui teve início mais um caso criminal de desaparecimento com pista alguma, além do testemunho de uma criança. Cat foi à casa de Maria pensando que ela teria entrado. A família Ridulfi não se preocupou com a ausência da menina, acreditando que a pequena estivesse brincando de se esconder. Por isso, pediram que seu irmão de 11 anos fosse procurá-la no entorno da casa.
Mas depois que o menino afirmou que ela não estava lá, os pais de Maria, Michelle e Francis, chamaram imediatamente a polícia. As buscas foram direcionadas à menina e ao suspeito, cujo rosto e vestimenta foram descritos por Cat. O FBI se envolveu nas investigações, colocando Cat sob proteção e pedindo que ela identificasse o tal Johnny dentre uma fila de prováveis suspeitos. Aparentemente, ela identificou de maneira equivocada um homem que estava detido no momento do crime. Diversos outros possíveis responsáveis pelo crime foram interrogados e investigados, incluindo homens que moravam nas proximidades da família. Então, em 26 de abril do ano seguinte, os restos do esqueleto da garota foram descobertos em um campo a 160 quilômetros de distância da sua cidade. Maria estava vestindo apenas uma camisa e meias sob uma árvore parcialmente caída, e a decomposição do corpo indicava que ela estava lá há vários meses. Sua identidade foi confirmada mais tarde, com base em registros dentários, uma mecha de seu cabelo e as roupas. Porém, seu casaco, calças, sapatos e roupas íntimas não foram encontrados. Nenhuma foto foi tirada dos seus restos mortais, atendendo ao pedido do Dr. James Furlong, médico legista que não queria que as imagens fossem divulgadas pela imprensa. Um suspeito potencial era o vizinho de 18 anos de idade, John Tessier, que supostamente se parecia com o tal Johnny visto lá, com Maria e com a outra criança pouco antes dela sumir. Vale acrescentar aqui, abduzidos, que ele era filho do primeiro casamento de sua mãe, com um militar morto em combate na Segunda Guerra Mundial, e que ele havia sido expulso da escola no final do ensino fundamental após ofender e agredir um professor. Pois bem, apesar dos policiais e do FBI entrarem na casa de John, talvez por uma dica anônima, talvez pela semelhança do nome e aparência desse rapaz com o suspeito procurado, o que se sabe é que sua mãe e meias irmãs disseram que ele estava em casa na noite de 3 de dezembro. Posteriormente, a família de John mudou o depoimento, afirmando que ele havia saído, fato que contribuía com a tese de sua culpa no crime. Mas ele declarou que nos dias 2 e 3 ele esteve em Rockford, outra cidade, realizando testes físicos para o seu alistamento militar e que havia telefonado para o seu padrasto buscá-lo lá na estação de trem às 18h57. Assim, seu álibi também era o horário da viagem de trem realizada naquele dia. Apesar disso, ele foi levado à delegacia, onde passou com sucesso pelo detector de mentiras, sendo liberado e considerado excluído das investigações. Pouco depois, ele se mudou para dar início à sua carreira militar na base aérea de Lackland, onde ele serviu durante 13 anos, chegando ao posto de capitão. Mais tarde, ele se estabeleceu em Seattle, trabalhando como um policial do estado de Washington. Mais de meio século se passou sem resposta. Até que, em 1994, a mãe de John fez uma revelação surpreendente. Seu filho era o responsável pelo rapto e morte da pequena menina e provavelmente de mais 2 vítimas, de casos parecidos ocorridos na mesma época da morte de Maria. Essa informação veio a público porque a mulher era vítima de uma doença terminal e estava atormentada com a ideia de morrer, levando consigo essa verdade. Outro fato importante nessa trágica história estava relacionado a uma das irmãs de John, que havia sido abusada sexualmente por ele durante a infância. Foi ela quem convenceu a polícia a reabrir o caso em 2008, depois de escrever a unidade de casos arquivados da Polícia Estadual. Nosso criminoso levava então uma vida normal sob o nome de Jack McCullough e continuava apoiando a defesa de sua inocência basicamente no álibi original, a tal viagem ocorrida antes do seu alistamento. Porém, os detetives, a partir das denúncias da mãe e da irmã dele, fizeram um trabalho minucioso de investigação, revendo os fatos e revisitando pessoas, mesmo depois de tanto tempo decorrido da morte de Maria. Assim, por mais inacreditável que pareça, uma das ex-namoradas de John Tessier forneceu à polícia um porta-retrato com uma fotografia dos dois quando jovens, e bem ali, atrás da foto,
os investigadores encontraram tal bilhete de trem de Sycamore para Rockford, mas ele não estava carimbado, o que significa que não tinha sido utilizado. Então a hipótese era que John, na verdade, poderia naquele dia ter feito seu deslocamento de carro, o que lhe daria tempo de cometer o crime e ainda criar um álibi para si, telefonando para sua casa da estação e estando em casa no momento em que os policiais bateram na sua porta. Posteriormente, na noite de domingo em que ele saiu, poderia perfeitamente ter levado o corpo da criança para fora da cidade. Em 2011, finalmente, John Tessier, ou Jack McCullough, foi acusado do assassinato de Maria Ridulph. E pesava contra ele o testemunho de um vizinho que o viu naquele domingo de tarde circulando de carro pela cidade, mas as acusações de abusos sexuais cometidos contra outras meninas naquela época e, por fim, seu próprio silêncio quando foi confrontado pelos policiais. No julgamento, em setembro de 2012, a acusação alegou que John estava atraído por Maria e decidiu sequestrá-la, mas acabou matando a menina. Foram apresentados novos relatórios de necrópsia, sugerindo que a menina foi esfaqueada até a morte. Embora os promotores suspeitassem que ele já molestava Maria, eles não foram capazes de provar esse fato e nunca falaram sobre isso no tribunal. Deram depoimento pela acusação os familiares de Maria, vizinhos, policiais e Cat Sigman Chapman, que era a testemunha principal, e que identificou Jack McCullough como Johnny, o homem que havia ido até as meninas lá atrás, 50 anos. Outra amiga de infância de Maria testemunhou que John também tinha se oferecido para carregá-la nas costas, um tipo de brincadeira que colocaria qualquer criança à mercê das más intenções dele. Por fim, em 14 de setembro de 2012, John foi condenado pelo sequestro e assassinato de Maria Ridulph e recebeu uma sentença de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Ele estava com 73 anos quando recebeu essa condenação. E nós gostaríamos muito de encerrar esse caso por aqui. Porém, a partir de 2015, vários recursos foram apresentados pela defesa de John pedindo a anulação de seu julgamento, coisa que realmente ocorreu no ano seguinte. Então, em 2017, após uma revisão das provas, ele foi totalmente inocentado, ainda que muitos não estejam de acordo com essa decisão. Em 12 de junho de 1976, os vizinhos de Blanche Mildred Kimball entraram em contato com as autoridades da cidade de Augusta, Maine, Estados Unidos, para notificar que não haviam há dias uma situação incomum e preocupante, pois a mulher estava com 70 anos de idade. Durante sua vida, ela havia trabalhado como técnica de odontologia e auxiliar de enfermagem num centro médico para veteranos, mas estava aposentada há alguns anos. Blanche pertencia a uma família pequena e, como não se casou nem teve filhos, vivia sozinha na sua grande casa, onde eventualmente alugava quartos para pensionistas temporários. Assim, o sargento Carol Clement, ao receber a denúncia, foi até o imóvel e, após bater na porta várias vezes e verificar que a mesma estava trancada, ele decidiu forçar a entrada. Lá ele encontrou tudo em desordem e uma cena brutal de assassinato, com a senhora Kimball morta no chão da sua cozinha, talvez há 2 semanas, com ferimentos indicando que ela tinha sido esfaqueada dezenas de vezes. Cacos de vidro espalhados ao seu redor e respingos de sangue nos armários e nos utensílios de cozinha, bem como suas roupas puxadas para cima, davam uma ideia sinistra do que foram os minutos antes da morte dela. Posteriormente, o Dr. Henry Ryan, médico legista, chefe na época, contou que no corpo de Blanche havia 23 facadas no peito, 2 facadas no abdômen, 16 cortes e lacerações na cabeça e 3 cortes e escoriações nas mãos, números que atestavam a violência excessiva aplicada na sua morte. Os investigadores logo souberam que um sem-teto conhecido como Gary Robert Wilson, na época com 27 anos, havia morado durante um curto período de tempo na casa de Blanche, o que fazia dele uma pessoa de interesse na investigação. Quando os detetives interrogaram esse sujeito, ele negou qualquer envolvimento com o crime,
mas as suspeitas sobre ele aumentaram quando, pouco tempo depois, Gary foi pego invadindo uma outra casa no bairro. Porém, sem provas, o homem não foi acusado do homicídio e rapidamente saiu da cidade, não sendo mais localizado. Muito tempo se passou com este caso criminal parado, sem solução, até que em 2010, uma briga entre dois homens na cidade de Seattle trouxe novas pistas. Esse incidente, separado da morte de Blanche por 34 anos e mais 5.000 quilômetros, envolveu um grave esfaqueamento realizado por um desabrigado, onde a vítima não foi localizada e nenhuma acusação formal da agressão foi registrada. Mas a polícia encontrou a faca utilizada no ataque e nela estava um DNA já conhecido pela justiça norte-americana. Era o mesmo presente na cena do assassinato de Blanche Kimball e que supostamente pertencia a Gary Raub, o verdadeiro nome do seu ex-inquilino Gary Robert Wilson. E nesse momento, os policiais começaram então a procurar o homem por toda a cidade para recuperarem seu DNA, com o objetivo de compará-lo com as evidências e assim se certificarem que ele realmente era o responsável pelos dois crimes. Na verdade, Gary era uma figura bem conhecida nas ruas de Seattle, como mostra um vídeo de 2011 feito dele tranquilamente penteando a barba enquanto utilizava o transporte público. Uma particularidade sobre Gary Raub, que vale a pena ser mencionada aqui, é que ele foi entrevistado em 2010 por um repórter do jornal Stranger. O assunto era a morte de John T. Williams, outro sem-teto amigo de Gary, que havia sido baleado pela polícia. Na entrevista, Gary se apresentou como um veterano de guerra do Vietnã, que inclusive tinha sido prisioneiro no Camboja por 3 anos. Ele ainda contou que foi torturado e teve os seus dentes arrancados no campo onde ficou preso. O repórter que fez a matéria disse que considerou como verdadeiras todas as histórias ouvidas e que nunca verificou se elas correspondiam mesmo ou não aos fatos. Consta ainda que, para a maioria das pessoas que interagia ali, com Gary nas ruas, ele parecia um homem muito tranquilo, doce, moderado. Não inspirava assim nos outros medo ou desconfiança. Mas, enfim, retornando aqui para nossa linha do tempo, em outubro de 2012, os detetives que mantinham Gary na mira das investigações decidiram obter material genético dele, mas sem lhe pedir diretamente, pois caso ele se negasse a colaborar, certamente desapareceria nas ruas para sempre. Assim, a abordagem policial foi simplesmente muito criativa. Quando um dos investigadores estava disfarçado de representante comercial e que levava consigo 3 maços de cigarro e 3 pacotes de chicletes, se aproximou do homem encostando em um prédio da Universidade Way Northwest e lhe ofereceu ali $5 para participar de uma simples pesquisa sobre cigarros e chicletes. E assim que Gary Raub entregou de bandeja amostras de seu DNA nas gomas de mascar que foram posteriormente recolhidas e submetidas às análises. E assim foi que Gary Raub entregou de bandeja as amostras do seu DNA nas gomas de mascar que foram posteriormente recolhidas e submetidas às análises. Os resultados dos testes mostraram que o material genético dele era consistente com as amostras encontradas na cozinha de Blanche 36 anos antes. Também no cabo da faca da agressão em Seattle, crime ocorrido há 2 anos. E no julgamento, ele inicialmente se declarou inocente, claro. Contudo, mudou seu depoimento para uma alegação de culpa e, por fim, foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio em 2º grau. Mas os motivos da morte da senhora Blanche não foram esclarecidos. E este era o caso sem solução mais antigo do Maine. Mike Silverman, um cientista forense, foi o grande protagonista dessa história que começou em 1997, quando um corpo feminino vítima de homicídio foi encontrado em Londres. Para a resolução do caso foram realizados testes de DNA que apontaram uma suspeita cadastrada no banco de dados, mas essa mulher também estava morta e, pior ainda, havia morrido 3 semanas antes da sua suposta vítima. Ou seja,
uma grande incógnita a ser desvendada pela polícia britânica, que claramente não pretendia tratar o caso como algo sobrenatural e também não estava inclinada a tratar o caso como uma viagem no tempo, mas que, nas palavras de Silverman, gerente nacional do Serviço de Ciências Forenses da Grã-Bretanha à época, que era um mistério da vida real que poderia ter vindo diretamente das páginas de um romance policial. Sobre a vítima número 2, sabemos que ela havia sido brutalmente assassinada e que o material biológico testado, havia sido encontrado sob suas unhas, indicando possivelmente que antes de morrer, ela, na tentativa de se proteger, havia arranhado a pessoa que a atacou, que nesse caso, inexplicavelmente, correspondia à vítima número 1, morta antes dela. Mike Silverman analisou ambos os casos e identificou que os assassinatos haviam ocorrido em áreas diferentes da cidade e que eles estavam nas mãos de diferentes equipes de investigadores. Como não foi estabelecida qualquer conexão entre as vítimas 1 e 2 e nada sugeria que elas tivessem se encontrado aleatoriamente, o cenário mais provável era que então as amostras tivessem sido misturadas ou contaminadas. Assim, mais uma vez os policiais realizaram uma investigação dentro de uma investigação, começando pelo laboratório forense, local onde os 2 cadáveres passaram. A hipótese inicialmente levantada era em relação à identificação incorreta das amostras da unha da segunda vítima, que deveriam pertencer, à primeira vítima. Mas Silverman descartou essa teoria assim que olhou para as amostras. A mulher número 2 estava com as unhas pintadas com um desenho característico de pele de onça, exatamente a mesma decoração ou esmalte encontrado nos pedaços cortados e submetidos aos testes genéticos. Assim, não havia dúvidas de que as amostras tinham sido corretamente identificadas. O próximo passo, então, foi saber se as amostras poderiam ter sido acidentalmente misturadas, tese que logo foi descartada, já que as 2 amostras nunca ficaram no laboratório fora dos invólucros ao mesmo tempo. Lembrando também que ocorreu um intervalo de várias semanas entre as respectivas análises e que funcionários diferentes estavam envolvidos em cada uma delas, impossibilitando assim qualquer transferência. A seguir, verificou-se o necrotério onde as autópsias foram realizadas, que era o mesmo, ainda que os exames pós-morte tenham ocorrido com várias semanas de diferença. As necropsias em casos de assassinatos e mortes suspeitas são muito mais detalhadas do que as realizadas em casos não criminais. Ou seja, o conteúdo do estômago, o sangue e amostras dos órgãos são coletados para exames específicos e as unhas são cortadas. Com base nessa prática, rastrearam-se os registros que comprovavam que o corpo da vítima número 1 foi deixado no congelador por muitos dias, enquanto a polícia realizava suas investigações iniciais. Coincidentemente, o legista cortou novas amostras da unha dela apenas um dia antes que o corpo da segunda vítima chegasse ao necrotério. Assim, Silverman teorizou que a mesma tesoura, apesar de higienizada, teria sido usada para cortar as unhas da segunda vítima. E a pergunta de milhões de dólares passou a ser: qual a quantidade de material genético poderia ter sobrevivido à limpeza e contaminado a amostra da segunda vítima? Esta questão era especialmente pertinente em 1997, somente 10 anos após o início dos testes de DNA em casos investigativos, quando acontecia o gradativo aparecimento de problemas antes desconhecidos, como, por exemplo, a contaminação das cenas de crime pelos próprios policiais, curiosos e imprensa, normalmente presentes nesse tipo de cena. Ao suspeitar e analisar a tesoura usada no necrotério para cortar as unhas das 2 mortas, descobriu-se que traços de 3 DNAs diferentes estavam presentes. E isso atestava a origem do problema da transferência de materiais genéticos de uma vítima para outra, ficando provado que jamais elas estiveram envolvidas criminalmente. Por abrangência, vários outros instrumentos do local das necrópsias foram examinados e eles igualmente apresentaram contaminação. Até mesmo os bisturis das autópsias possuíam resíduos de material genético de diversas pessoas. Mas,
Como não eram usados para a coleta de amostras de DNA, isso passava despercebido. Por fim, pessoal, esse caso levou Silverman a criar um protocolo no qual as amostras de unhas são colhidas com tesouras descartáveis e elas são colocadas no envelope junto com as amostras, para assim confirmar que esses objetos são utilizados somente uma vez. Os nomes das duas mulheres pivôs de toda essa investigação não ficaram registrados nos relatos, mas foi a morte delas que deu ensejo a mais um grande avanço tecnológico na área de genética forense, o que também contribuiu para que Mike Silverman se transformasse em uma referência nacional nesse assunto. E vale acrescentar que o caso de Yara, o mais recente dos 4, foi muito mediatizado, gerando comoção social na Itália e imensa pressão sobre a polícia. A resolução, com base nos milhares de exames de DNA, transformou essa investigação em uma das mais caras já realizadas naquele país. Talvez a urgência em caracterizar Máximo como culpado e condená-lo tenha sido a razão de algumas outras acusações, dentre essas que ele era um assassino em série, também que ele seria o pai biológico de Yara, fato esse que ele desconhecia ao escolher a adolescente como vítima de maneira aleatória. Mas, uma vez que essas informações não apareceram como parte da acusação, pensamos que elas não correspondiam à verdade. No mais, apenas desejamos que Yara, Maria, Blanche e as duas mulheres anônimas do último caso descansem em paz. Agradeço imensamente pela companhia nesse especial com 4 casos. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Obrigado pela companhia. Até o próximo episódio.